E aí, pessoal? Hoje é um dia histórico e ao mesmo tempo vergonhoso para o Brasil. Enquanto eu gravo este vídeo, está acontecendo no STF o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas não é qualquer julgamento. É o primeiro na história do país onde um ex-presidente é julgado por suposta tentativa de golpe de Estado. Gente, vocês entenderam a gravidade do momento que estamos vivendo? Estamos vendo a maior farsa jurídica da história do Brasil sendo montada em tempo real. E o mundo inteiro está assistindo. Especialmente Donald Trump, que já deixou claro que não vai ficar de braços cruzados vendo essa injustiça. Antes de continuar, pessoal, se vocês concordam que isso é uma perseguição sem precedentes, deixem o like no vídeo. Isso ajuda muito o algoritmo a espalhar a verdade que a grande mídia esconde de vocês. Vamos aos fatos, porque a situação é muito grave. A primeira turma do STF começou hoje às 9 horas da manhã o julgamento de Bolsonaro e mais 7 aliados do que eles chamam de núcleo crucial da suposta trama golpista. São 8 sessões programadas para este mês, sendo 6 delas extraordinárias, para julgar um homem que sempre respeitou a Constituição e a democracia brasileira. Mas vocês sabem qual é a verdade por trás disso tudo? É perseguição política pura e simples. Querem condenar Bolsonaro a qualquer custo para tirá-lo definitivamente do jogo político em 2026. É um plano diabólico e calculado para eliminar o maior líder conservador da história do Brasil. E sabem o que mais me revolta profundamente? O STF acelerou esse julgamento propositalmente, com uma pressa suspeita. Eles querem concluir tudo ainda em setembro de 2025 para evitar contaminar o calendário eleitoral de 2026. Que conveniente, não é mesmo? Querem livrar o campo para Lula governar sem oposição real, sem concorrência política séria. O relatório do inquérito tem mais de 800 páginas cheias de especulações, interpretações forçadas e teorias conspiratórias. São cerca de 80 terabytes de provas, a maior parte conversas de WhatsApp tiradas de contexto, reuniões de trabalho legítimas transformadas em conspiração criminosa e defesa da democracia chamada de tentativa de golpe. Uma inversão total da realidade promovida pelos mesmos que queimaram bandeiras do Brasil, que pediram intervenção militar quando perderam eleições anteriormente, que sempre atacaram as instituições quando não estava conveniente para eles. Mas aqui vem o que realmente está deixando o establishment brasileiro em pânico. Donald Trump não está assistindo essa palhaçada de braços cruzados. O presidente americano já deixou claro que considera Bolsonaro um aliado perseguido politicamente e que não vai tolerar essa farsa jurídica em silêncio. Trump já enviou várias cartas oficiais criticando duramente o STF e o governo Lula. Ele chamou os ataques sistemáticos contra Bolsonaro de desgraça para a humanidade e disse que ficam bem abaixo da dignidade da democracia brasileira. E não parou por aí. Já implementou tarifas punitivas de 50% sobre vários produtos brasileiros como resposta direta a essa perseguição descarada. Vocês viram a declaração oficial bombástica do governo Trump? Ele disse textualmente que está impondo consequências há muito tempo necessárias ao Supremo Tribunal de Moraes e ao governo Lula por seus ataques sistemáticos a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao livre comércio americano. E tem muito mais vindo por aí. Fontes confiáveis dentro do governo americano indicam que Trump está acompanhando esse julgamento farsesco em tempo real e já está preparando um pacote devastador de novas sanções econômicas caso Bolsonaro seja condenado injustamente. Estamos falando de tarifas comerciais que podem chegar a 75% ou até mesmo 100%, restrições comerciais severas que podem quebrar setores inteiros da economia brasileira e até mesmo sanções individuais diretas contra ministros do STF que participarem dessa farsa. O governo Lula está literalmente em pânico total. Eles sabem que uma condenação política de Bolsonaro pode custar dezenas de bilhões de dólares para a economia brasileira já combalida. Ministros do próprio governo já admitem em off que não tem como interferir no STF, mas estão completamente desesperados com as possíveis retaliações devastadoras americanas. E sabem por que Trump está fazendo isso com tanta determinação? Porque ele entende perfeitamente o que está acontecendo aqui no Brasil. Ele mesmo foi perseguido exatamente da mesma forma pelo establishment democrata americano. Ele sabe que quando a esquerda radical chega ao poder, a primeira coisa que fazem é usar o sistema judicial para destruir completamente seus opositores políticos. Trump vê em Bolsonaro um aliado natural e estratégico na luta mundial contra o globalismo, contra a agenda woke destrutiva, contra o socialismo bolivariano que está avançando perigosamente por todo o continente americano. Por isso, ele não vai permitir que destruam Bolsonaro impunemente sem consequências graves. Mas o que mais me impressiona e emociona é ver a coragem heroica de Trump em defender a verdadeira democracia brasileira melhor que os próprios brasileiros de esquerda.
Enquanto nossa mídia mainstream aplaude entusiasmada essa perseguição vergonhosa, enquanto nossos artistas lacadores celebram como se fosse carnaval, o presidente americano denuncia corajosamente que isso é uma desgraça histórica para a democracia mundial. E vocês sabem exatamente o que isso significa. Significa que o mundo inteiro desenvolvido está vendo que o Brasil virou uma republiqueta bolivariana de quinta categoria. Que nossa justiça virou um instrumento político sujo nas mãos da esquerda radical. Que nossa democracia está sendo destruída covardemente por dentro pelos próprios que deveriam protegê-la com suas vidas. Ministros do STF estão visivelmente nervosos com as ameaças econômicas americanas, mas fingem pateticamente que não se importam com as consequências. Alexandre de Moraes, que é o algoz número 1 de Bolsonaro, já está na lista oficial de sanções americanas. Gilmar Mendes tenta fazer discursos ridículos sobre soberania nacional para disfarçar o medo que está sentindo. Mas a verdade nua e crua é que eles sabem que pisaram no tomate gigante. Perseguir Bolsonaro era uma coisa quando achavam que tinham carta branca total para fazer o que quisessem. Agora que enfrentam consequências internacionais reais e devastadoras, a situação mudou completamente de figura. E tem outro fator absolutamente crucial que eles não esperavam: as pesquisas eleitorais. Mesmo com toda essa perseguição sistemática e implacável, Bolsonaro continua liderando disparado as intenções de voto para 2026. O povo brasileiro não é bobo, sabe distinguir perfeitamente perseguição política de justiça legítima. Por isso exatamente o desespero crescente do STF em acelerar esse julgamento com pressa inexplicável. Eles querem condenar Bolsonaro politicamente antes que a pressão internacional se torne completamente insustentável. Querem criar um fato consumado definitivo antes que Trump possa reagir com a força total do Império Americano. Mas eu tenho certeza absoluta de uma coisa: esse julgamento vai ser um tiro no pé histórico. Cada dia de perseguição brutal contra Bolsonaro só aumenta exponencialmente sua popularidade no Brasil e no mundo. Cada injustiça descarada cometida pelo STF só revela para o planeta inteiro o que realmente está acontecendo na nossa amada pátria. Trump já disse que vai defender Bolsonaro até o final. E quando Trump fala, ele cumpre. Se condenarem nosso ex-presidente, podem ter certeza de que as consequências econômicas serão devastadoras para o Brasil. O povo brasileiro precisa entender que esse julgamento não é sobre justiça, é sobre poder. É sobre eliminar a única força política capaz de derrotar a esquerda em 2026. É sobre transformar o Brasil numa Venezuela definitivamente. Mas nós não vamos permitir. Bolsonaro não está sozinho. Ele tem 58 milhões de brasileiros do lado dele. Ele tem o apoio do homem mais poderoso do mundo. E ele tem a verdade do lado dele. Compartilhem este vídeo. O mundo precisa saber o que está acontecendo no Brasil. Se inscrevam no canal e ativem o sininho. A luta continua, e com Trump do nosso lado, a vitória é certa. Brasil e Estados Unidos unidos contra o comunismo.